Eu converso agora ao vivo com Ademar Oliveira, ele que é gerente de produto milho da Bayer. Ademar, obrigado pela sua participação. Ademar, o que o produtor, neste momento, ele está observando durante esse cultivo de segunda safra? Ela tem uma expectativa bastante alta de produção, devemos ter um recorde, entretanto, ela exige um pouco mais de cuidado por conta dos atrasos que teve na cultura da soja. Como é que vocês estão avaliando isso? Boa tarde, seja bem-vindo. Perfeito, Fabiano. Boa tarde aos amigos que nos acompanham do canal do Boi. Como você comentou, a gente teve uma situação muito diferente esse ano, né? A gente vem de alguns anos de laninha, nós tivemos um atraso no plantio de soja nessa primeira safra, a gente teve alguns veranicos também no meio da cultura da soja, que fizeram então com que o milho fosse plantado numa janela não tão adequada. Então a gente tem o risco de estar plantando um milho muito mais avançado do que normalmente a gente faz e esse milho enfrentar situações adversas de temperatura, pegar veranicos, pegar uma época que não é tão adequada para a cultura do milho. A gente tem expectativa sim de recorde, mas a gente tem que ter uma atenção muito grande pela essa questão do ciclo dele para não alongar tanto e pegar janelas desfavoráveis à cultura. O que a gente recomenda nessa situação? Nós temos hoje o portfólio da Bayer, que está muito completo, onde a gente consegue híbridos com ciclo um pouco mais reduzido, que ajuda a fugir um pouco dessa janela, né, mais complicada que fica lá para os meses de maio, junho, onde a gente tem possibilidade de ter estiagem e afetar a produtividade do milho. Boa parte dos produtores rurais, eles estão com um cenário de estarem comercializando de uma maneira mais lenta, não só a soja, mas o milho também, até porque ele está preocupado com essa lavoura de milho. Então está refletindo essa questão do atraso no campo. Se ele tivesse que começar agora, planejando já também, principalmente campanha 23, 24, é algo que já tem que estar na cabeça desse produtor rural. Como que ele poderia fazer para evitar também um cenário como esse, tentando evitar geadas, principalmente no Paraná e no Mato Grosso do Sul? Perfeito. Como eu falei, a gente tem que dar uma olhada muito boa no portfólio. Claro que a gente olha muito essa questão do ciclo, para fugir dessas janelas não são tão favoráveis, e a gente tem que olhar também a segurança que esses produtos nos trazem. Quando fala de sanidade, a gente sabe que tivemos ondas muito complexas, né, de enfesamento do milho, que a gente tem um vetor que é a cigarrinha que nos traz esse mal. Então a gente hoje tem o portfólio que traz materiais que são moderadamente tolerantes ou tolerantes a essa virose. E aí com isso a gente tendo um portfólio sadio e com um ciclo interessante para fugir tanto das intempéries de estiagem ou também de geada, a gente consegue levar uma segurança maior para o produtor. Olha só, durante o desenvolvimento da soja, ela foi afetada no seu ciclo por conta da chuva, atrasou um pouco aí essa lavoura, né? Tanto de ficar pronta e agora na relação de colheita. O que nós podemos ter durante esse desenvolvimento do milho no Centro-Sul e que o produtor pode se preparar para tentar enfrentar a questão? Perfeito. O que a gente vem acompanhando, se desenhou laninha nos últimos anos, está no cenário neutro e a gente espera que, né, no próximo ano entre em El Ninho, onde tem um regime hídrico um pouco diferente, que é mais chuvoso no sul, um pouco mais estiagem no cerrado. Então a gente está entendendo que está nessa mudança. A expectativa é que a gente enfrente alguns veranicos também, mas que seja um clima muito mais favorável para a cultura. Então, volto a comentar, o ciclo vai nos auxiliar muito em estar posicionando materiais que fujam dessa situação, onde a gente consegue encurtar a janela e fugir de intempéries, principalmente da estiagem. E aí o manejo de forma geral, tanto com herbicida, para que a gente entre no limpo e deixe a cultura mais favorável possível para a gente alcançar altos tetos de produtividade. Tá certo, Ademar. Para esse produtor de milho que está fazendo a semeadura do milho agora, que está colhendo soja, teve um adiantamento, principalmente no centro-oeste brasileiro, durante essa semana, ficou o tempo um pouco mais firme. O que você diz para esse produtor, para a gente encerrar aqui a entrevista? Perfeito. A gente sabe que a nossa marcha de plantio é muito favorável no cerrado, então quando tem um clima favorável para plantio, anda muito rápido. Então a gente espera que ele continue manejando muito bem, acelerando o plantio e que faça uma excelente safra aí nessa safra que está entrando.